No vídeo de hoje, a gente vai tentar discutir um pouco e responder essa pergunta e que será que a cirurgia bariátrica está com os dias contados? Hoje se fala tanto em tratamento da obesidade, com Mounjaro, com Ozempic. Então, será que a cirurgia bariátrica está realmente com os dias contados? É o que eu vou tentar discutir um pouco e a gente vai tentar chegar a alguma conclusão aqui no final desse vídeo. Bem, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Manuel Quintino, sou médico nutrólogo e aqui eu estou discutindo sempre de uma maneira descompromissada, mais como um bate-papo, sobre alguns temas relevantes em saúde, sempre voltados para a nutrologia, que é a minha área de atuação e interesse. A primeira coisa que quando eu estava pensando sobre o assunto desse vídeo é que será que em algum outro momento da história, ou pelo menos da medicina recente, né, eu sou formado há 2012, sou formado em medicina há 13 anos, terminei minha primeira residência em 2016, né, terminei depois, fiz o título de especialista em nutrologia aqui depois dos anos, já nos anos 2020, 22, e bem, será que nessa história recente, pelo menos até onde eu me lembro, será que isso já aconteceu? Ou seja, a gente desconsiderar ou assim, considerar o tratamento medicamentoso a despeito de fazer uma cirurgia para tratar uma determinada patologia? E tentando puxar pela memória, eu vi que sim. A resposta para isso é sim. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas quando a gente tinha a doença ulcerosa gástrica, né, as úlceras pépticas, por excesso de acidez no estômago, as úlceras consideradas intratáveis, com medidas dietéticas e drogas mais antigas, quando a gente graduava as úlceras, né, em úlcera de grau 1 a grau 4, as úlceras pépticas grau 4, elas tinham um potencial de se tornarem câncer, né, de uma degeneração maligna. E o tratamento para isso era retirar o estômago, tá? Ou seja, considerar a retirada de um órgão dada a inviabilidade de tratamento com um medicamento. Depois foram surgindo, né, medicamentos inibidores de bomba de prótons, medicamentos que reduzem a acidez gástrica, como medicamentos que terminam, né, o nome termina com prazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, diversos prazóis que existem, o papel deles é reduzir a acidez gástrica. E a chegada desses medicamentos transformou o tratamento da úlcera gástrica, onde hoje a gente não considera mais, a gente não vê pelo menos mais pessoas que fizeram retirada do estômago porque possuíam úlceras intratáveis. Então foi algo que eu consegui lembrar e pensar assim, poxa, já se deixou de fazer a cirurgia, pelo menos com essa indicação. Hoje ainda se faz gastrectomia, mas muito mais voltado para o cenário oncológico, e em algumas cirurgias bariátricas também se faz uma gastrectomia parcial ali, né, quando a gente fala do sleeve gástrico, do bypass, é feita uma gastrectomia. No bypass nem é retirada, né, é desviada, mas na gastrectomia do sleeve gástrico, que é um tipo de cirurgia bariátrica, é retirado uma parte do estômago, mas em outro contexto, tá? Trazendo agora para o contexto das canetinhas emagrecedoras, né? Parece, né, um tema muito recente, hoje em dia que se fala mais disso, mas o primeiro medicamento para uso pelos médicos em pacientes vem de 2005, com a exenatida. Tá? A exenatida foi uma medicação que passou a ser extraída da saliva de um tipo de lagarto, monstro de Gila, né, que então não é uma coisa nova. Usar medicamentos para emagrecimento não é uma coisa de 5, 10 anos, talvez seja um tema mais atual agora. Só que, assim, como que isso aconteceu? Tá? A primeira foi a exenatida, depois surgiu a liraglutida, depois a semaglutida. A liraglutida é o nome do princípio ativo do Saxenda, que é um medicamento mais conhecido, o Victoza, o Saxenda. A semaglutida veio depois, que é um medicamento que é o princípio ativo que está nos medicamentos Ozempic e o Wegovy,
tá? Que é essa canetinha azul aqui, que deixa eu ver se dá foco aqui. O Ozempic, certo? Aqui a gente tem a semaglutida. Então, são medicamentos que são análogos de GLP-1, né? São agonistas do GLP-1. E o que é o GLP-1? O GLP-1 é uma sigla para Glucagon-like Peptide tipo 1, ou seja, um peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1. Esses hormônios que controlam o apetite, eles são conhecidos como hormônios incretínicos, né, do grupo das incretinas. E esses hormônios eles têm algumas características peculiares a essa classe, como aumentar a secreção de insulina dependente da glicose, e é por isso que esses medicamentos eles são usados para tratar o diabetes, por exemplo. Eles também suprimem a secreção de glucagon, eles são degradados pela DPP4, né, que é uma enzima que degrada incretinas, né, é a dipeptidilpeptidase do tipo 4. Eles são até rapidamente degradados, né, por essa enzima. E as duas características que favorecem o emagrecimento dessas medicações, a primeira delas é o fato das incretinas retardarem o esvaziamento gástrico. A segunda delas é de ter ação no sistema nervoso central. Elas atuam também lá no hipotálamo, que é uma região do cérebro, em neurônios específicos que reduzem a fome e induzem a perda de peso. Então, o GLP-1 é só uma dessas incretinas, a gente tem várias delas. E as incretinas, elas já existem no nosso corpo. Quando é que elas atuam? Pensa assim, pensa naquele domingo que você foi numa churrascaria, que comeu carne pra caramba, né? O que é carne? Carne tem um macronutriente em excesso que é a proteína. E quando a gente come muita proteína, que a proteína passa do estômago indo para o duodeno, mais ou menos o que acontece é o seguinte: a proteína é um macronutriente que dá muito trabalho para ser digerido. Pelo fato da proteína possuir nitrogênio na sua fórmula, é necessário o processo de digestão da proteína é mais lento. Então, uma mensagem que essas incretinas mandam para o estômago para lentificar o esvaziamento é para dar mais tempo dessas proteínas serem adequadamente processadas e esses aminoácidos absorvidos. Então, quando a gente lentifica o esvaziamento do estômago, viu-se que a saciedade acontece, né? A gente tem uma saciedade mais prolongada, né? Então, ou seja, a saciedade, o tempo entre as refeições aumenta e a saciação, ela, se você come numa determinada velocidade, ela até melhora. Então, a gente fica saciado dentro da mesma refeição com menor volume de comida. Então, uma coisa que as incretinas fazem, esse efeito de maior saciedade e saciação, é uma coisa desejável na perda de peso. E foi a partir desse princípio que se pensou que, poxa, será que a indústria farmacêutica consegue fazer uma substância que tenha o mesmo efeito de lentificar o esvaziamento do estômago, permitindo que o estômago fique cheio por mais tempo? E essa mensagem do estômago cheio por mais tempo faz com que a pessoa tenha menos vontade de comer. Fazendo isso artificialmente, sem a gente absorver calorias, levou à perda de peso no longo prazo. Passa o tempo, onde a gente tinha só medicamentos que eram agonistas de GLP-1, a gente passa a ter medicamentos que fazem o agonismo de uma outra incretina. A gente está falando do GIP, tá? Uma sigla do GIP, que é o peptídeo, o polipeptídeo inibitório gástrico, ou peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. São dois nomes que o GIP pode ter. E esse GIP, tá, seria uma segunda incretina, e medicamentos que agem tanto no GLP-1 como no GIP chegaram como drogas de segunda geração. E é aqui onde entra a grande estrela do momento, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2025 e aqui a gente está falando do Mounjaro. Deixa eu colocar aqui para dar um foco. Deixa eu ver se pegou foco. Aqui, Mounjaro, tá? Essa canetinha aqui, ela é a estrela do momento, tá? Esse vídeo está sendo gravado em março de 2025. E a tirzepatida, ela é um duplo agonista. Ela atua nos mesmos receptores que a semaglutida atua, tá? Ou seja, então, onde o Ozempic, onde o Wegovy atuam,
A tirzepatida também atua. E mais, ela vai atuar também nos receptores de GIP, fazendo com que a perda de peso com o uso do Mounjaro seja superior ao uso do Ozempic e do Wegovy. A tirzepatida ela vai estar presente tanto no Mounjaro como no Zepbound, tá? Mas até hoje, esse vídeo está sendo gravado dia 9 de março, o Mounjaro ele ainda não tem licença de comercialização aqui no Brasil. Então, a gente ainda não consegue comprar o Mounjaro no balcãozinho da farmácia aqui. É uma medicação que é um princípio ativo, a tirzepatida é um princípio ativo que já tem registro na Anvisa, mas ainda não tem licença de comercialização. Então, aqui no Brasil, a gente só vai conseguir o Mounjaro comprando fora do país, né? Isso é legalizado para porte individual, posse individual. Então, se eu tenho uma receita médica e eu consigo comprar fora do país, é legal portar aqui, mas a gente sabe que está tendo muito contrabando, né? Então as pessoas trazem escondidas na mala, né? Passam pela alfândega. Infelizmente é o que acontece nesse momento, porque ainda existe uma grande disparidade de preço desejado pela Lilly, pela farmacêutica que elaborou a droga, e o governo brasileiro, porque aqui no Brasil os medicamentos eles possuem um preço teto. E a Lilly não está concordando com o preço teto que o governo tá oferecendo, e por isso a medicação ainda não é enviada aqui para o Brasil. Mas a gente sabe que sempre que uma medicação ela tem registro na Anvisa, esse princípio ativo ele é passível de manipulação. Então, hoje, março de 25, o que a gente tem aqui no Brasil, o que a gente já tem aqui no Brasil é a tirzepatida manipulada, né? Então, essa legalizada, com laudo, com nota fiscal, com tudo isso. Não vou entrar no mérito aqui, que tem muita discussão sobre se a gente deve ou não usar, mas, assim, é legal, a lei permite, não tem nada de ilegal nisso. Tem gente que fala o contrário, tem muita paixão envolvida nisso, tem muito interesse comercial também. A gente está falando que onde tem muito dinheiro circulando, vai ter interesse e nem sempre as opiniões são 100% honestas, tá? Mas o ambiente é esse, tá? A tirzepatida manipulada é legalizada, é permitida por lei, tem vários dispositivos, as leis estão publicadas e não é diferente disso. Então, assim, como que a gente consegue comparar a cirurgia bariátrica com o uso da tirzepatida? A primeira coisa é saber quais são os tipos de cirurgia bariátrica. Tá? A cirurgia bariátrica não é só uma cirurgia, existem 5, 10 tipos de cirurgia bariátrica. Eu não sou cirurgião bariátrico, né, cirurgião do aparelho digestivo, não conheço todas, mas sei que pelo menos umas 6 a 8 existem aí. Me corrija, se você é cirurgião, me corrija aqui nos comentários, coloca a tua opinião aqui também, quero ouvir sua opinião. Eu sou médico clínico, sou nutrólogo e no ambiente cirúrgico eu sou anestesista também, né? A minha primeira formação foi como anestesista. Então eu já participei de várias e várias, inúmeras cirurgias bariátricas, tanto sleeve como bypass, que são as duas mais feitas. Então, para a gente comparar a cirurgia bariátrica com o uso do Mounjaro, a gente tem que ver qual é o peso perdido esperado dessas cirurgias. E a gente tem alguns critérios que têm que ser atingidos. Na cirurgia bariátrica, tem uma sociedade, agora, putz, devia ter anotado, acho que é a American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, ASMBS, acho que é isso. Essa sociedade, ela estipula que deve-se haver uma perda de peso de pelo menos 50% ou 60% do excesso de peso para que uma cirurgia seja considerada de sucesso. Outro critério na cirurgia bariátrica, outro critério de sucesso na cirurgia bariátrica é que deve haver uma redução de pelo menos 25% do peso total. Então, assim, uma pessoa que operou com 100 quilos, ela tem que reduzir até pelo menos 75 quilos para que essa cirurgia seja considerada uma cirurgia de sucesso. Além de ter que haver outros critérios de sucesso, como melhora de parâmetros metabólicos, né? Melhora da glicemia, remissão do diabetes tipo 2, melhora da hipertensão, ou seja, melhora de pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média, remissão de apneia do sono, remissão de doenças osteomusculares, que mais?
melhora de qualidade de vida como um todo, né? Percepção de melhora. Então, o paciente agora consegue coisas simples como amarrar o sapato, subir 2 lances de escada sem ficar extremamente fadigado. E mais do que isso, deve haver sucesso na manutenção de peso no longo prazo. E esse é um grande, é um ponto muito sensível, porque nem todos os pacientes que fazem bariátrica conseguem manter o peso no longo prazo, porque é aquela coisa. Às vezes isso é muito dito, né, que a cirurgia bariátrica ela não opera a cabeça do paciente que faz a bariátrica. Então, às vezes, o paciente continua mantendo os mesmos hábitos que o levaram a se tornar obeso, terceirizando toda a responsabilidade pelo controle de peso, pela redução e controle do peso na cirurgia bariátrica. E é muito comum de eu receber no consultório pacientes que já fizeram a cirurgia bariátrica e reganharam todo o peso. Não sei dizer aqui agora de cabeça percentual, porque eu não fiz pesquisa nenhuma para gravar esse vídeo. É uma coisa que eu estou tentando melhorar nos meus vídeos, é tornar a coisa mais fluida, sabe? As ideias vão vindo aqui e eu vou falando. Mas, assim, tem do outro lado, né, pensando assim, a gente colocou a cirurgia bariátrica de um lado, né, e as cirurgias bariátricas. Eu vou falar sobre as duas que eu tenho mais vivência. Tá? A primeira delas é o sleeve gástrico, que é uma cirurgia onde a gente retira, pensa que o estômago é um saquinho assim, tem o formato de um feijão, o esôfago chega por cima, o duodeno sai por aqui, a gente faz um corte aqui que vem margeando, desde o piloro aqui até a cárdia, aqui mais ou menos aqui do lado, e essa cirurgia ela se chama sleeve porque o estômago fica parecendo uma manga, né? Uma manga de camisa. Não uma fruta, uma manga. Talvez ele se pareça com uma manga e ele termina se parecendo com uma manga de camisa. Essa parte do estômago ela é retirada. Então, ela é uma cirurgia basicamente com um componente restritivo, ou seja, o estômago reduz de tamanho. A gente consegue comer menos, atinge uma saciação mais precoce e uma maior saciedade por uma redução do volume gástrico. Nessa cirurgia se espera aí de 50% a 70% de perda do excesso de peso. A outra cirurgia que induz uma maior perda de peso é o bypass gástrico, que ela tem um duplo componente. Ela tem um componente restritivo e ela tem um componente desabsortivo. Esse componente restritivo, mais uma vez, é a diminuição da cavidade gástrica. Mas dessa vez o estômago ele não é retirado do corpo, ele só é desviado, faz-se um corte em L, fica um pouchzinho gástrico pequeno. Eu vou tentar colocar uma foto aqui ilustrando essas duas cirurgias. E depois a gente avança 1 metro de intestino e puxa uma alça intestinal lá da frente, né, fazendo com que a absorção do alimento ele pule o primeiro metro ali de alça, então a gente tem menos tempo para absorver alguns nutrientes. Isso vai levar a consequências, né, no longo prazo, em que o paciente vai ficar bem mais difícil dele aproveitar e absorver determinados nutrientes. Vai ser necessário suplementação para o resto da vida de vitamina B12, de cálcio, vitamina D, e aí as deficiências vão sendo mensuradas e isso vai ser manejado no longo prazo. Não que isso seja um problema, às vezes é melhor manejar, é melhor suplementar esse paciente para o resto da vida do que permitir que ele se torne obeso e desenvolva hipertensão, diabetes e, né, aumente a mortalidade por doenças secundárias à obesidade. Então, isso não é um problema, mas as consequências têm que ser mensuradas de um caso do outro. Vamos pensar para o lado da tirzepatida agora. Alguns estudos foram feitos, né, vários estudos foram feitos, e se vocês tiverem curiosidade, a série de estudos que estudaram a tirzepatida, talvez os que valham mais a pena estudar são os estudos SURMOUNT, né? SURMOUNT, SURMOUNT, vai de 1. Aqui eu vou citar o SURMOUNT 4, certo? Que ele fala sobre perda de peso e manutenção de perda de peso no longo prazo. Basicamente, esse estudo... Eita, eu devia ter pesquisado. Mas vamos lá. Se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, o SURMOUNT 4 foi o que estudou uma população. Ele interveio nessa população usando a tirzepatida por 36 semanas, tá? E depois dessas 36 semanas, ele dividiu a população
onde uma parte ia usar placebo e uma parte ia continuar usando a tirzepatida, de maneira que essas populações, um duplo cego, quem estava usando o que não se sabia e quem ia avaliar também não sabia quem estava usando o que. Nas primeiras 36 semanas, quando o estudo era conhecido, as pessoas que foram consideradas para esse estudo eram as que pelo menos conseguiam usar 10 miligramas por semana, dada a tolerância a efeitos colaterais. Quem não conseguia atingir 10 miligramas, pelo menos, saía do estudo, porque eles usaram só as pessoas que usaram 10, 12,5 ou 15 miligramas, tentando chegar na máxima dose tolerável. Os efeitos adversos, a gente sabe, é náusea, vômito, diarreia, constipação. A náusea é o mais comum de todos, mas vamos pensar assim, nessas primeiras 36 semanas, perdeu-se em torno de 20,9% do peso, na média. Então, assim, é como se em 9 meses, uma pessoa que, vamos pensar que janeiro de um ano, né? Em janeiro, essa pessoa tinha 100 quilos. Em setembro, no final de setembro desse ano, essa pessoa estava com 80 quilos. É uma perda de peso substancial. Mas a comparação com a cirurgia bariátrica veio quando o estudo era cegado e nas 52 semanas subsequentes, a população que continuou usando tirzepatida na máxima dose tolerada, ela chegou a perder mais 5% do peso, chegando, na média, numa perda de 25,9%. Opa, aqui a gente empatou com o critério de cirurgia bariátrica. E aí levantou-se essa hipótese. Poxa, será que a gente está com uma medicação que pode tornar obsoleta a realização de uma cirurgia? A gente está tendo o mesmo resultado que uma cirurgia bariátrica? Do ponto de vista só de potencial de perda de peso, isso é verdade. Mas aqui no Brasil, vamos trazer agora para o contexto brasileiro, a tirzepatida, ela ainda é uma droga muito cara, certo? Essa daqui, que eu tenho aqui, cadê? Essa que eu tenho aqui em mãos, né? Dá foco aqui, isso, pronto. Essa que eu tenho aqui em mãos, eu comprei em Boston. Essa caneta eu paguei $1.100 nela. O dólar na época estava 5,80. Então, vamos colocar aqui 5,80, $1.100, 8, 9 mil reais, né? É uma droga muito cara. E quem usa essa medicação aqui na dose máxima, essa daqui é uma caneta que tem 15 miligramas, ela tem 4 doses de 15 miligramas. Essas 4 doses de 15 miligramas, se eu uso 15 miligramas por semana, vai durar um mês. Então, não é todo mundo que consegue bancar 9 mil reais por mês numa medicação. Então, no cenário brasileiro, eu acredito que se chegar a ponto da cirurgia bariátrica não ser mais feita, vai levar muito tempo. Mas, pelo menos agora, nessa década de 20, eu não acho que a cirurgia bariátrica vai chegar no fim aqui no Brasil. Pode ser verdade lá fora, eu sei que em Londres essa medicação já está bem mais barata. Salvo engano, ela consegue ser comprada aí por uns 700 euros. Não sei o preço. Eu estou falando coisas de pacientes que me passam, né, que viajam para fora e trazem de fora, eu oriento o uso. Mas até essa medicação ficar mais barata, isso não vai acontecer aqui no Brasil. No ano que vem, né, a gente está falando de 2026, ano que vem, se eu não me engano, a patente do Ozempic vai cair. E a gente pode estar diante da disponibilização da semaglutida no ambiente do Sistema Único de Saúde. Então, devem acontecer alguns estudos para avaliar custos, para ver se vale a pena a gente tratar cronicamente pacientes que vão usar análogos de GLP-1 para tratar a obesidade. Vale mais a pena dar um medicamento para essas pessoas ou vale mais a pena fazer a cirurgia bariátrica, o SUS continuar pagando a cirurgia bariátrica para essas pessoas? Não temos essa resposta. Mas eu acredito que, em nível populacional, em nível amplo, tá? Se o Ozempic ficar muito barato, talvez a gente vai começar a ter os primeiros passos aí pelo menos a redução da realização da cirurgia bariátrica. E aqui eu queria frisar que eu não sou contra a cirurgia bariátrica, eu não sou contra nem a favor. Tem muita gente que me pergunta assim: ah, você é contra a cirurgia bariátrica? Você é a favor da bariátrica? Você é contra? Você é a favor do uso de medicamentos para emagrecer? Eu costumo dizer que eu indico, eu uso o que tem indicação ou não.
Se uma pessoa não atende os critérios para usar um medicamento, eu contraindico. Mas se ela tem indicações baseadas na literatura, bem embasadas, que se encaixam num contexto de medicina bem praticada, eu sou a favor. Não, na verdade, não é uma questão de ser a favor ou contra. Eu uso o que tem indicação. Na falha do tratamento medicamentoso, ainda hoje a cirurgia bariátrica é uma opção. Então, não tenho paixão nenhuma, não tenho nenhum tipo de viés aqui de dizer, prefiro um tratamento, prefiro outro. Não. Tem que ser feito do ponto de vista de medicina pública, custo-eficácia. No meu consultório, eu tenho muitos pacientes que já usam a tirzepatida, seja ela manipulada, seja ela vinda de fora. Eu atendo muitas pessoas muito abastadas que viajam para fora do país e trazem a própria medicação e tem um resultado até superior a 30% de perda de peso total. Eu tenho pacientes que em 3 meses já perderam 30, 36, 40 quilos. Então, são excelentes respondedores, onde a gente intervém do ponto de vista dietético, exercício físico, um aspecto de saúde em geral, solicitando exames e fazendo um acompanhamento. E eu vejo esses pacientes semanalmente. Então, até um número maior de visitas aumenta o comprometimento do paciente e isso tem um reflexo positivo na perda de peso deles. Então, os cenários são muito diferentes, mas eu não acho que a cirurgia bariátrica, pelo menos no futuro próximo, aqui nos próximos 10, 15 anos, vai encontrar seu fim, não. Talvez ela venha sendo reduzida, mas chegar ao fim, acho difícil. O vídeo ficou bem longo aqui, já está com uns 27. Vou ficando por aqui, já tá com mais de 25 minutos aqui. Eu vou ver na edição o que é que eu preciso cortar. Mas se você ficou até aqui, eu queria te agradecer imensamente pela sua atenção, tá? E deixa aqui nos comentários o que você achou, sugestões. O cenário está meio bagunçado, mas vai ser assim, tá? Eu quero uma coisa mais orgânica, eu quero uma coisa mais pessoal, mais íntima. Nos comentários aqui do vídeo eu vou ler todo mundo, deixa tua sugestão, deixa teu contraponto, e vamos estimular essa discussão, vamos enriquecer isso aqui, tá? Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você não deixou a curtida, já aproveita e curte, ativa as notificações, que isso já me ajuda demais, certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.